O Caminho dos Reis por Brandon Sanderson. Parte 2. As Tempestades Iluminadoras. Capítulo 12. Unidade. Meu velho amigo, espero que esta missiva o encontre bem. Embora, como você agora é basicamente imortal, eu imagino que seu bem-estar seja uma certeza. Hoje é um dia excelente para matar um deus, proclamou o rei Elocar, cavalgando sob um céu limpo e brilhante. Você não acha? Sem dúvida, Vossa Majestade. A resposta de Sadeias foi suave, rápida e acompanhada por um sorriso cúmplice. Podemos dizer que os deuses deveriam sempre temer a nobreza letiana, a maior parte dela, pelo menos. Adolin segurou as rédeas com mais força. Sempre ficava tenso quando o grão-príncipe Sadeias falava. Temos que cavalgar aqui na frente? Sussurrou Renarim. Quero escutar, respondeu Adolin, baixinho. Ele e seu irmão cavalgavam à frente da coluna, perto do rei e de seus grãos-príncipes. Atrás deles se estendia uma imponente procissão, 1000 soldados envergando a cor azul de Colin, além de dezenas de criados e até algumas mulheres em liteiras, para escrever relatos sobre a caçada. Adolin olhou para aquela multidão, enquanto pegava seu cantil. Como estava envergando a armadura fractal, tomou muito cuidado para não o esmagar. Os músculos reagiram com rapidez, força e agilidade multiplicadas quando se usava a armadura. Era preciso prática para manejá-la corretamente. Adolin às vezes era pego de surpresa, embora usasse a sua, herdada do lado materno da família, desde os 16 anos, ou seja, pelos últimos 7. Ele se virou e tomou um longo gole de água morna. Sadeias cavalgava à esquerda do rei, e Dalinar, pai de Adolin e de Renarim, posicionara sua sólida figura à direita do soberano. O outro grão-príncipe, presente na caçada, era Vamá, que não era um fractário. O rei resplandecia em sua armadura fractal dourada. Evidentemente, uma armadura daquelas fazia qualquer homem parecer majestoso. Até mesmo Sadeias ficava impressionante com sua armadura vermelha, embora o rosto bulboso e a compleição corada enfraquecessem o efeito. Sadeias e o rei tinham orgulho de suas armaduras. E bem, talvez Adolin também. Após mandar pintar a sua de azul, ele ordenara que fossem acrescentados alguns adornos, no elmo e nas ombreiras, para conferir à armadura um aspecto mais ameaçador. Como poderia alguém não alardar algo tão grandioso como uma armadura fractal? Adolin tomou mais um gole de água, enquanto ouvia o rei falar de seu entusiasmo pela caçada. Somente um fractário na procissão. Ou melhor, somente um fractário nos 10 exércitos. Não usava pintura nem ornamentos em sua armadura. Dalinar Colin, o pai de Adolin, preferia deixar sua armadura na cor natural, cinza ardósia. Cavalgando ao lado do rei, Dalinar tinha o rosto sério. Como a amarrar o elmo na sela, deixar exposto seu rosto quadrado, encimado por cabelos pretos e curtos, embranquecidos nas têmporas. Poucas mulheres já haviam chamado Dalinar Colin de bonito. Seu nariz tinha o formato errado e seus traços eram mais grosseiros que delicados. Era o rosto de um guerreiro. Ele montava um grande garanhão richado preto, um dos maiores cavalos que Adolin já vira. Embora o rei e Sadeias tivessem uma aparência majestosa em suas armaduras, Dalinar parecia apenas um soldado. Para ele, a armadura não era ornamento, mas ferramenta. A força e a velocidade que a armadura lhe concedia jamais o deixavam surpreso. Era como se, para Dalinar Colin, usar a armadura fosse seu estado normal, e as ocasiões em que não a envergava fossem as exceções. Talvez por esse motivo, ele houvesse arrumado a reputação de ser um dos maiores generais da história. Adolin se viu desejando ardosamente que seu pai fizesse um pouco mais agora, para justificar a fama. Ele está pensando nas visões, refletiu Adolin, fitando a expressão distante e preocupada de seu pai. Aconteceu de novo na noite passada, disse Adolin, em voz baixa para Renarim, durante a grã tormenta. Eu sei, disse Renarim. Sua voz era medida, controlada. Ele sempre fazia uma pausa antes de responder a qualquer pergunta, como se testasse as palavras mentalmente. Algumas mulheres que Adolin conhecia haviam dito que Renarim parecia dissecá-las com a mente. Elas chegavam a estremecer quando ele se dirigia a elas, embora Adolin jamais tivesse notado nada de perturbador em seu irmão mais novo. O que você acha que significam? Perguntou Adolin, falando baixinho para que somente Renarim pudesse escutar.
As crises do pai? Não sei. Renarin, não podemos continuar a ignorar isso. Os soldados andam comentando. Boatos estão se espalhando nos 10 exércitos. Dalinar Collin estava enlouquecendo. Sempre que havia uma grande tormenta, ele caía no chão e começava a tremer. Depois, delirava, falando coisas sem nexo. Muitas vezes se punha de pé e, com os olhos azuis desvairados, começava a se contorcer e a agitar os braços. Adolin tinha de segurá-lo para que ele não ferisse ninguém, nem a si mesmo. Ele vê as coisas, disse Adolin. Ou pensa que vê. O avô de Adolin sofrera de alucinações. Ao ficar velho, passou a achar que estava guerreando novamente. Seria isso que estava acontecendo com Dalinar? Estaria ele revivendo batalhas de sua juventude, da época em que conquistara sua fama? Ou estaria revendo sem parar aquela noite horrível em que seu irmão fora morto pelo assassino de branco? E por que motivo, após os surtos, ele mencionava com tanta frequência os cavaleiros radiantes? Tudo aquilo deixava Adolin nauseado. Dalinar era o espinho negro, um gênio no campo de batalha e uma lenda viva. Juntos, ele e seu irmão haviam unificado os grão-príncipes de Aletikar, depois de séculos guerreando entre si. Ele derrotara inúmeros desafiantes em duelo e vencera dezenas de batalhas. Todo o reino reverenciava. E agora aquilo. O que fazer como filho quando seu pai amado, o mais glorioso homem vivo, começava a perder o juízo? Sadeias estava comentando uma vitória recente. Conquistara mais uma gema coração 2 dias antes. E o rei, ao que parecia, não soubera de nada. Suas bravatas faziam Adolin se retesar. Acho melhor recuarmos um pouco, disse Renarin. Nosso nível nos permite ficar aqui, replicou Adolin. Eu não gosto de como você fica quando está perto de Sadeias. Temos que ficar de olho no homem, Renarin, pensou Adolin. Ele sabe que o pai está enfraquecendo. Vai tentar atacar. Mesmo assim, ele forçou um sorriso. Tentou se mostrar relaxado e confiante para Renarin. De modo geral, isso não era difícil. Ele sempre levara uma vida feliz, duelando, vadiando e cortejando as meninas bonitas que porventura apareciam. Nos últimos tempos, porém, a vida já não parecia deixá-lo desfrutar à vontade seus singelos prazeres. Modelo de coragem ultimamente, Sadeias, dizia o rei. Você tem se saído muito bem na captura de Gema Coração. Merece elogios. Obrigado, Vossa Majestade. Embora a competição esteja ficando tediosa, pois certos indivíduos já não parecem interessados em participar. Acho que até as melhores armas acabam ficando cegas. Dalinar, que em outros tempos teria reagido ao insulto velado, não disse nada. Adolin rangeu os dentes. Era simplesmente inadmissível que Sadeias lançasse indiretas a seu pai, no estado em que ele se encontrava. Pensou em desafiar para um duelo aquele canalha pomposo. Não se desafiava grãos príncipes. Era algo que simplesmente não se fazia, exceto se alguém estivesse disposto a provocar um grande escândalo. Mas talvez ele estivesse. Talvez... Adolin, disse Renarin, em tom de advertência. Adolin olhou para o lado. Havia estendido a mão como se fosse convocar sua espada, mas acabou-a utilizando para segurar as rédeas. Homem tormentoso, pensou. Deixe meu pai em paz. Por que não falamos da caçada? Sugeriu Renarin. Como sempre, o mais novo dos Collin cavalgava com as costas retas, em uma postura perfeita. Os óculos que ocultavam seus olhos acentuavam sua imagem de decoro e seriedade. Você não está empolgado? Bah, respondeu Adolin. Nunca achei as caçadas tão interessantes como todo mundo diz. Não me importa o tamanho do bicho. No final, é só um abate. Duelar. Sim, era emocionante. A sensação de segurar a espada fractal, de enfrentar um oponente esperto, habilidoso e cauteloso, homem contra homem, força contra força, mente contra mente. Caçar um animal idiota não se comparava a isso. Talvez você devesse ter convidado Janala, disse Renarin. Ela não aceitaria, replicou Adolin. Não depois de... Bem, você sabe, Hila foi muito explícita ontem. Foi melhor assim. Você devia ter tratado Hila com mais consideração, disse Renarin, com ar reprovador. Adolin murmurou uma evasiva. Se seus relacionamentos tinham vida curta, a culpa não era dele. Bem, dessa vez, tecnicamente, talvez fosse, mas geralmente não era. Fora apenas um caso isolado. O rei começou a reclamar de alguma coisa. Como Renarin e Adolin haviam ficado para trás, não conseguiu escutar o que era dito. Vamos nos adiantar,
disse ele, cutucando seu cavalo. Renarin virou os olhos, mas o acompanhou. Você deve uni-los. Essas eram as palavras sussurradas na mente de Dalinar. Ele não conseguia se livrar delas. As palavras o consumiam enquanto, montado em Galante, ele trotava pelo platô pedregoso das planícies quebradas. Nós já não devíamos ter chegado? Perguntou o rei. Ainda estamos a 2 ou 3 platôs de distância da área de caça, Vossa Majestade. Respondeu Dalinar, distraído. Vai levar mais 1 hora, talvez, se seguirmos os protocolos corretos. Se tivéssemos um bom ponto de observação, provavelmente veríamos o pavilhão... Ponto de observação? Aquela formação rochosa ali na frente serviria? Acho que sim, disse Dalinar, avaliando o rochedo que se avultava como uma torre. Poderíamos enviar alguns batedores para verificar. Batedores? Ora, estou precisando dar uma corrida, tio. Aposto 5 brons plenos que chega ao topo antes de você. Dito isso, o rei saiu a galope, em meio a um estrépito de cascos, deixando para trás um atônito grupo de olhos claros, criados e guardas. Raios! Praguejou Dalinar, acionando seu cavalo. Adolin, fique com o comando. Garanta o platô seguinte, só por precaução. Seu filho, que se encontrava atrás, assentiu com veemência. Dalinar galopou atrás do rei. Um vulto de armadura e longa capa azul, cascos martelavam a pedra, enquanto formações rochosas passavam a toda. À frente, o íngreme espigão de pedra se elevava à beira do platô, um tipo de formação comum nas planícies quebradas. Maldito garoto! Dalinar ainda pensava em elocar como um garoto, embora o rei já tivesse 27 anos, mas às vezes agia como um menino. Por que não avisava antes de se meter naquelas proezas? Porém, enquanto galopava, Dalinar admitiu para si mesmo que arremeter livremente, sem elmo e de rosto exposto ao vento, de fato lhe dava uma sensação boa. Sua pulsação se acelerou no calor da corrida. E ele acabou relevando a impetuosidade do sobrinho. Naquele momento, Dalinar se permitiu esquecer os problemas e as palavras que ecoavam em sua mente. O rei queria postar corrida? Pois bem, Dalinar lhe mostraria o que era uma corrida. Logo ultrapassou o rei. O garanhão de Elocar era de boa raça, mas jamais se equiparia a Galante. Um rixá de puro sangue, 2 palmos maior e muito mais forte que um cavalo comum. Aqueles cavalos escolhiam seus cavaleiros, e apenas 1 dúzia de homens, entre todos os acampamentos militares, tinha essa sorte. Dalinar era um deles, Adolin outro. Em questão de segundos, Dalinar alcançou a base do rochedo e pulou da sela, ainda com Galante em movimento. A aterrissagem foi forte, mas a armadura fractal absorveu o impacto, triturando as pedras do chão com suas botas metálicas enquanto Dalinar derrapava até parar. Homens que nunca haviam usado uma armadura fractal, principalmente aqueles habituados às primas inferiores, feitas de placas e malhas, jamais entenderiam. A armadura fractal não era meramente uma armadura, era muito mais. Dalinar correu até o sopé da formação rochosa, enquanto Elocar ainda estava galopando. Deu então um salto, impulsionando até 2,5 metros de altura pela armadura. Segurou um ressalto na rocha e se içou, usando a força de muitos homens que a armadura lhe proporcionava. A euforia da disputa começou a crescer dentro dele. Não chegava nem perto da euforia de uma batalha, mas era uma substituta digna. Um arranhar de rochas abaixo, Elocar já iniciara a escalada. Dalinar não olhou para baixo, manteve os olhos fixos na pequena plataforma natural no topo da formação rochosa, cuja altura era de uns 12 metros. Tateando com seus dedos recobertos de aço, ele encontrou outro ponto de apoio. Embora as luvas cobrissem suas mãos, a velha armadura de alguma forma transferia sensações a seus dedos. Era como se estivesse usando finas luvas de couro. Um som de atrito, agora à direita, acompanhado por uma voz que praguejava baixinho. Elocar tomara uma rota diferente, na esperança de ultrapassar Dalinar, mas fora parar em um trecho sem pontos de apoio acima, seu avanço fora interrompido. Em sua armadura fractal fulgurante, o rei olhou para Dalinar, depois olhou para cima, empinou o queixo e deu um poderoso salto na direção de um afloramento rochoso. Garoto bobo, pensou Dalinar, observando o rei parar no ar por um momento, antes de se agarrar a um ressalto e ficar pendurado, mas conseguiu se içar e, por fim, reiniciou a subida. Dalinar se movia freneticamente, fazendo as pedras rangerem sob seus dedos metálicos, enquanto lascas caíam e o vento lhe agitava a capa. Fazendo um grande esforço,
ele conseguiu subir mais e se posicionar um pouco acima do rei, com o topo a menos de meio metro. Dominado pela euforia, ele estendeu a mão para o topo, determinado a vencer. Não havia como perder, ele tinha que uni-los. Sem saber porquê, Dalinar hesitou, deixando que seu sobrinho tomasse a dianteira. Subindo para o topo da formação rochosa, Elhokar deu uma risada triunfante, e depois virou-se para Dalinar e lhe estendeu a mão. Pelos ventos das tormentas, tio, você fez uma grande corrida. No final, eu pensei que já tinha me vencido. A expressão de triunfo e alegria estampada no rosto de Elhokar fez Dalinar sorrir. O jovem estava mesmo precisando de vitórias. Mesmo as pequenas lhe fariam bem. Esprenos de glória, pequenos globos translúcidos de luz dourada começaram a surgir em torno dele, atraídos por sua sensação de êxito. Feliz por ter hesitado, Dalinar segurou a mão do rei, deixando que Elhokar o puxasse para cima. Naquele topo, mal havia espaço para os dois. Respirando profundamente, Dalinar deu um tapa nas costas do rei, produzindo um clangor de metal contra metal. Foi uma bela disputa, e Vossa Majestade se saiu muito bem. O rei deu um largo sorriso, enquanto sua armadura dourada rebrilhava ao sol do meio-dia. Ele havia levantado a viseira do elmo, expondo olhos amarelos claros, um nariz proeminente e um rosto escanhado, que era quase bonito demais, com seus lábios cheios e queixo firme. Gavilar se parecera com ele, antes de ter o nariz fraturado e de receber a horrenda cicatriz no queixo. Abaixo deles, a guarda Cobalt e alguns dos criados de Elhokar se aproximaram a cavalo. Entre eles estava Sadeias, com sua armadura vermelha. Sadeias não era um fractário completo. Possuía uma armadura fractal, mas não uma espada. Dalinar levantou os olhos, daquela altura, de onde podia observar uma ampla extensão das planícies quebradas. Teve uma estranha sensação de familiaridade. Era como se já tivesse estado antes naquele ponto de observação, contemplando uma paisagem fragmentada abaixo. A sensação desapareceu em um piscar de olhos. Lá, disse Elhokar, apontando com a mão recoberta de aço dourado. Posso ver nosso ponto de destino. Dalinar colocou a mão sobre os olhos e divisou uma grande tenda de lona a 3 platôs de distância, sobre a qual drapejava a bandeira do rei. Pontes largas e permanentes davam acesso ao local. Estavam relativamente próximas do lado eletiano das planícies quebradas, em platôs que o próprio Dalinar guardava. Era seu direito caçar um demônio do abismo adulto que vivia naquela área e reivindicar a riqueza em seu âmago. Você tinha razão mais uma vez, tio, disse Elhokar. Tento ter razão sempre. Acho que não posso criticá-lo por isso, mesmo que possa ganhar uma corrida de vez em quando. Dalinar sorriu. Eu me senti jovem de novo, correndo atrás de seu pai em algum desafio idiota. Elhokar cerrou os lábios em uma linha fina, e os esprenos de glória se esfumaram. Menções a Gavilar o deixavam amargurado. Ele achava que as pessoas o comparavam desfavoravelmente com o velho rei. Infelizmente, ele com frequência tinha razão. Dalinar mudou de assunto rapidamente. Nós estávamos iguais aos 10 tolos, correndo por aí desse jeito. Gostaria que você me avisasse antes, para que eu possa preparar sua guarda de honra. Isso aqui é uma zona de guerra. Ora, você se preocupa demais, tio. Os Parshendianos há anos não atacam tão perto do nosso lado das planícies. Você parecia preocupado com sua segurança 2 noites atrás. Elhokar suspirou audivelmente. Quantas vezes preciso explicar, tio? Soldados com uma espada nas mãos, eu posso encarar. Você deveria tentar me proteger do que eles podem mandar quando não estamos olhando, quando tudo está escuro e silencioso. Dalinar não respondeu. O nervosismo de Elhokar, ou mesmo paranoia, com relação a assassinatos era muito forte. Mas quem podia criticá-lo considerando o que havia acontecido com seu pai? Desculpe, irmão, pensou ele, como sempre fazia quando lembrava a noite em que Gavilar morrera, sozinho, sem seu irmão para protegê-lo. Eu examinei o assunto do qual você me falou, disse Dalinar, afastando as lembranças ruins. Examinou? E o que descobriu? Não muita coisa, infelizmente. Não havia nenhum sinal de intrusos na sua sacada, e nenhum dos criados viu estranhos na área. Havia alguém me observando no escuro aquela noite. Se havia, não retornou, Vossa Majestade, e não deixou pistas. Elhokar parecia aborrecido, e o silêncio entre eles ficou pesado. Abaixo, a
Adolin se reunia com os batedores e preparava a travessia das tropas. Elhokar reclamara do número de homens que Dalinar trouxera. A maioria não seria necessária na caçada. Eram os fractários, não os soldados, que matariam o bicho. Mas Dalinar tinha que garantir a segurança do sobrinho. Ao longo dos anos, os Parshendianos haviam se tornado menos atrevidos em suas incursões. As escribas aletianas estimavam que seus efetivos haviam caído para 3/4 do número anterior, embora isso fosse difícil de calcular. Mas a presença do rei poderia encorajá-los a lançar um ataque inconsequente. Os ventos que sopravam sobre Dalinar trouxeram de volta a leve sensação de familiaridade que ele sentira alguns minutos antes, de pé no topo de um rochedo, contemplando a desolação. A sensação de uma perspectiva horripilante e incrível. É isso, pensou ele. Eu estava no alto de uma formação como essa. Aconteceu durante uma de suas visões, a primeira delas. Você precisa uni-los, disseram as estranhas vozes ribombantes. Você tem que se preparar. Faça de seu povo uma fortaleza de força e paz, um muro para resistir aos ventos. Acabem com as rixas e se unam. A tempestade eterna se aproxima. Majestade, Dalinar ouviu-se dizendo. Ele se interrompeu tão rapidamente quanto começara a falar. O que poderia dizer? Que tinha visões? Que achava, a despeito de toda a doutrina e do senso comum, que aquelas visões talvez viessem do Todo-Poderoso? Que achava que eles deviam se retirar do campo de batalha e voltar para Letkar? Pura tolice. Tio? Disse o rei. O que você quer? Nada, venha. Vamos voltar para junto dos outros. Montando em seu cavalo, Adolin enrolou no dedo uma das rédeas de couro de porco, enquanto aguardava os novos informes dos batedores. Conseguira afastar seu pai e Sadeias da mente, e agora pensava em como explicar seu desentendimento com Hila de modo a conseguir alguma compaixão por parte de Janala. Ela adorava antigos poemas épicos. Conseguiria ele explicar o desentendimento em termos dramáticos? Adolin sorriu enquanto pensava nos luxuriantes cabelos pretos e no sorriso malicioso de Janala. Ela fora atrevida, provocando-o quando todos sabiam que ele estava cortejando outra pessoa. Ele poderia usar isso também. Talvez Renarin tivesse razão. Talvez devesse tê-la convidado para participar da caçada. A perspectiva de enfrentar uma grã carapaça seria muito mais interessante para ele se uma pessoa linda e de cabelos longos o estivesse observando. Chegaram novos informes dos batedores, Luminobre Adolin, disse Tarilar, que se aproximava correndo. Adolin voltou a se concentrar nos assuntos em curso. Ele se posicionara juntamente com alguns membros da Guarda Cobalto, próximo à base da formação rochosa, onde seu pai e o rei ainda estavam conversando. Tarilar, chefe dos batedores, tinha o rosto encovado, mas seu peito e seus braços eram grossos. De certos ângulos, sua cabeça parecia tão pequena em relação ao tamanho do corpo que passava a impressão de ter sido comprimida. Prossiga, disse Adolin. Batedores avançados estiveram com o mestre de caça e retornaram. Nenhum Parshendiano foi visto nos platôs das proximidades. A Companhia 18 e a Companhia 21 estão em posição, mas 8 companhias ainda não partiram. Adolin assentiu. Mande a Companhia 21 enviar alguns cavaleiros para montar guarda nos platôs 14 e 16, e também nos platôs 6 e 8, 2 em cada um. 6 e 8? Atrás de nós? Se eu quisesse emboscar o destacamento, cercaria esse caminho para nos impedir de fugir, disse Adolin. Faça o que falei. Tarilar bateu continência. Sim, Luminobre. Ele se retirou para retransmitir as ordens. Você acha mesmo que isso é necessário? Perguntou Renarin, que cavalgava ao seu lado. Não, mas o pai vai querer que seja feito. Você sabe que sim. Adolin percebeu um movimento acima e levantou os olhos, bem a tempo de ver o rei pular do alto do rochedo, com a capa esvoaçando atrás enquanto caía de uma altura de 12 metros. Seu pai permaneceu parado no topo. Adolin podia imaginá-lo praguejando contra o que provavelmente via como um ato temerário. Elhokar aterrissou com estrépito, levantando lascas de pedra e produzindo um jorro de luz das tempestades, mas conseguiu ficar de pé. O pai de Adolin optou por uma rota mais segura, descendo até uma plataforma abaixo e pulando de lá. Parece que, ultimamente, ele vem preferindo o caminho mais seguro, refletiu Adolin. E também sempre encontra razões para me passar o comando. Pensativo, ele deixou a sombra da formação rochosa. Precisava obter um informe de retaguarda. Seu pai desejaria ouvi-lo.
Seu caminho o fez passar por um grupo de olhos claros, do destacamento de Sadeias. O rei, Sadeias e Vamá tinham em seus séquitos uma coleção de criados, assistentes e bajuladores. Vê-los viajar com suas sedas confortáveis, casacos leves e palanquins cobertos fez Adolin ter consciência de sua armadura volumosa e abafada. A armadura fractal era maravilhosa e poderosa, mas sob um sol quente, fazia um homem ansiar por algo menos sufocante. Entretanto, evidentemente, ele não podia usar roupas informais como os outros. Adolin tinha que usar uniforme, mesmo em uma caçada. Os códigos de guerra dos aletianos assim exigiam. Não importava que ninguém seguisse esses códigos fazia séculos. Pelo menos, ninguém além de Dalinar Kholin e, por extensão, seus filhos. Adolin passou por 2 olhos claros que estavam sentados ociosamente. Eram Vartian e Lomar, 2 novos parasitas de Sadeias. Conversavam alto o suficiente para que Adolin os escutasse, provavelmente de propósito. Correndo atrás do rei de novo, disse Vartian, balançando a cabeça. Como um filhote de cão machado mordiscando os calcanhares do dono. Uma vergonha, respondeu Lomard. Há quanto tempo Dalinar já não consegue uma gema coração? Só ganha uma quando o rei autoriza uma caçada sem competição. Adolin cerrou os dentes e seguiu o caminho. A interpretação que seu pai fazia dos códigos não permitia que desafiasse um homem para um duelo, enquanto estivesse de serviço ou em comando. Essas restrições inúteis o irritavam, mas Dalinar falara na condição de seu oficial comandante. Isso significava que não havia espaço para questionamentos. Ele teria que encontrar um modo de duelar contra os 2 bajuladores idiotas, para colocá-los em seu devido lugar, em outra situação. Infelizmente, não seria possível duelar contra todo mundo que falava mal de seu pai. O maior problema era que as coisas ditas tinham um fundo de verdade. Os principados aletianos eram como reinos e permaneciam autônomos em sua maioria, apesar de terem aceitado Gavilar como rei. Elhokar herdara o trono, e Dalinar, por direito, assumir o principado de Kholin. A maioria dos grãos-príncipes, porém, só respeitava a autoridade soberana do rei de modo simbólico, o que deixava Elhokar sem terras que fossem especificamente dele, exceto pelas terras da coroa orientais, que eram esparsamente populadas. Ele tendia a agir como um grão-príncipe do Principado de Kholin, demonstrando grande interesse em sua administração cotidiana. Então, Dalinar, embora devesse ser um governante autônomo, curvava-se aos caprichos de Elhokar e dedicava seus recursos à proteção do sobrinho, o que o tornava fraco aos olhos de outras pessoas, nada mais que um guarda-costas de alto nível. Outrora, quando Dalinar era temido, os homens não se atreviam a sussurrar aquelas coisas, mas agora, Dalinar participava cada vez menos de incursões aos platôs e lhe faltavam forças para capturar as preciosas gemas coração. Enquanto outros lutavam e venciam, Dalinar e seus filhos se ocupavam da administração burocrática. Adolin queria lutar, matar Parchendianos. De que adiantava seguir os códigos de guerra se ele raramente tinha oportunidade de ir para a guerra? A culpa é daquelas alucinações. Dalinar não era fraco e com certeza não era covarde, independentemente do que dissessem. Estava apenas perturbado. Como os capitães da retaguarda ainda não haviam entrado em formação, Adolin decidiu fazer o relatório ao rei. Ao trotar na direção de Elhokar, acabou se deparando com Sadeias, que estava fazendo a mesma coisa. Previsivelmente, Sadeias o olhou de cara amarrada. O grão-príncipe não suportava o fato de que Adolin tinha uma espada fractal, e ele não, embora desejasse uma havia anos. Adolin encarou o grão-príncipe e sorriu. Quando você quiser duelar comigo por minha espada, Sadeias, vá em frente. O que Adolin não daria para enfrentar aquela criatura cebosa em uma arena de duelos. Quando Dalinar e o rei se aproximaram, Adolin falou rapidamente, antes que Sadeias pudesse abrir a boca. Vossa Majestade, tenho informes dos batedores. O rei suspirou. Presumo que não acrescentarão nada. Sinceramente, tio, precisamos mesmo receber um relatório sobre os mínimos detalhes do que acontece no exército? Estamos em guerra, Vossa Majestade, disse Dalinar. Elhokar suspirou, com ar de sofrimento. Você é um homem estranho, primo, pensou Adolin. Elhokar via assassinos em cada sombra, mas frequentemente menosprezava a ameaça dos Parchendianos. Saía galopando sem sua guarda de honra, como fizera há pouco, e saltava de uma formação rochosa de 12 metros de altura.
No entanto, perdi o sono à noite com medo de ser assassinado. Faça seu relatório, filho, disse Dalinar. Adolin hesitou, sentindo-se um tolo pelo escasso conteúdo do que tinha a dizer. Os batedores não viram nenhum sinal dos Parchendianos. Eles se encontraram com o mestre de caça. 2 companhias ocuparam o platô à frente, e as outras 8 vão levar algum tempo para atravessar, mas já estamos perto. Sim, vimos isso lá de cima, disse Elhokar. Talvez alguns de nós pudessem ir na frente. Majestade, disse Dalinar. A ideia de trazer minhas tropas não faria muito sentido se nós as deixássemos para trás. Elhokar revirou os olhos. Dalinar não cedeu, mantendo uma expressão tão imutável quanto as rochas ao redor. Vê-lo assim, firme, inflexível diante de um desafio, fez Adolin sorrir de orgulho. Por que ele não podia ser assim o tempo todo? Por que recuava com tanta frequência diante de insultos ou desafios? Tudo bem, disse o rei. Vamos aguardar enquanto o exército faz a travessia. Os assistentes do rei responderam imediatamente. Os homens apearam dos cavalos e as mulheres ordenaram a seus carregadores que baixassem os palanquins. Adolin se afastou para colher informes da retaguarda. Quando retornou, Elhokar já estava cercado por seu séquito. Alguns criados haviam levantado um pequeno toldo para lhe proporcionar sombra. Outros serviam vinho, gelado por intermédio de um novo fabrial, que esfriava coisas. Adolin removeu o elmo e limpou a testa com seu pano de sela, desejando uma vez mais se juntar aos outros e saborear um pouco de vinho. Em vez disso, desceu do cavalo e foi procurar o pai. Dalinar estava diante do toldo, com as mãos cruzadas atrás das costas e olhando para o leste, para a origem, o lugar distante e invisível onde nasciam as grã-tormentas. Renarin estava ao seu lado, olhando para a mesma direção, como se tentasse descobrir o que o pai achava tão interessante. Adolin tocou o ombro do irmão e Renarin sorriu para ele. Sabia que o irmão, agora com 19 anos, se sentia deslocado. Embora carregasse uma espada, mal sabia usá-la. Sua doença do sangue dificultava que passasse muito tempo praticando. Pai, disse Adolin, talvez o rei tenha razão. Talvez seja melhor nos movermos rapidamente. Eu gostaria de terminar logo essa caçada. Dalinar olhou para ele. Quando eu tinha sua idade, ansiava por uma caçada como esta. Abater uma carapaça era o ponto alto do ano de um jovem. De novo não, pensou Adolin. Por que todo mundo ficava tão ofendido com o fato de ele não achar as caçadas emocionantes? É só um chule gigante, pai. Esses chules gigantes atingem 15 metros de altura e podem esmagar até um homem em uma armadura fractal. Sim, disse Adolin, e por isso vamos passar horas jogando iscas e assando embaixo do sol quente. Se o bicho decidir aparecer, nós o encheremos de flechas e só nos aproximaremos quando ele estiver tão fraco que mal consiga resistir às nossas espadas fractais. Então, o retalharemos até a morte. Muito honroso. Isso não é um duelo, disse Dalinar. É uma caçada, uma grande tradição. Adolin ergueu uma das sobrancelhas. Sim, acrescentou Dalinar. Pode ser tediosa, mas o rei insistiu. Você só está descontando sua irritação por causa dos problemas com Hila, Adolin, comentou Renarin. Na semana passada, você estava ansioso para vir. Realmente devia ter convidado Janala. Janala detesta caçadas. Acha que são bárbaras. Dalinar franziu a testa. Janala? Quem é Janala? Filha do Lumínobre Lustou, respondeu Adolin. Você a está cortejando? Ainda não, mas bem que estou tentando. O que aconteceu com a outra garota? Aquela baixinha que gostava de fitas prateadas nos cabelos? Deli? Pai, eu parei de cortejá-la há uns 2 meses. Foi? Sim. Dalinar coçou o queixo. Houve mais 2 entre ela e Janala, pai, explicou Adolin. Você realmente devia prestar mais atenção. Que o Todo-Poderoso tenha piedade de qualquer pessoa que tente acompanhar seus namoros complicados, filho. A mais recente foi Hila, informou Renarin. Dalinar franziu o senho. E vocês 2... Nos desentendemos ontem, disse Adolin, e ele tossiu, decidido a mudar de assunto. Bem, mas você não acha estranho que o rei tenha insistido em vir pessoalmente caçar o demônio do abismo? Não muito. Não é sempre que uma espécime adulto aparece por aqui, e o rei raramente participa das incursões nos platôs. Esta caçada é uma forma de ele poder lutar. Mas ele é tão paranoico. Por que agora quis caçar, expondo-se nas planícies?
Dalinar olhou para o toldo do rei. Sei que parece estranho, filho, mas o rei é um homem mais complexo do que muitos pensam. Ele não quer que seus súditos o vejam como covarde por causa do medo que tem de assassinos. Então, procure estratagemas para provar sua coragem. Estratagemas, tolos, às vezes, mas ele não é o primeiro homem que conheci, que enfrenta a batalha sem medo, mas fica aterrorizado quando pensa em facas ocultas nas sombras. A marca da insegurança é a bravata. O rei está aprendendo a governar. Ele precisa desta caçada. Precisa provar a si mesmo e aos outros que é forte e corajoso, capaz de liderar um reino em guerra. Foi por isso que eu o encorajei a vir. Uma caçada bem-sucedida, em circunstâncias controladas, pode melhorar sua reputação e reforçar sua autoconfiança. Diante das palavras do pai, Adolin se calou. Era estranho como muitas ações do rei faziam sentido quando explicadas daquele modo. Adolin olhou para o pai. Como podem murmurar que ele é um covarde? Será que não percebem a sabedoria dele? Sim, disse Dalinar, com um olhar distante. O primo de vocês é um homem melhor e um rei mais forte do que muitos pensam. Ou pelo menos, pode vir a ser. Eu só preciso encontrar um meio de persuadi-lo a abandonar as planícies quebradas. Adolin teve um sobressalto. O quê? No início, eu não entendi, prosseguiu Dalinar. Uni-los? Meu trabalho é uni-los. Mas eles já não estão unidos? Nós lutamos juntos aqui nas planícies quebradas. Temos um inimigo em comum, que são os Parchendianos. Estou começando a perceber, porém, que só estamos unidos nominalmente. Os grãos-príncipes apenas dizem prestar vassalagem a Elhokar, mas esta guerra, este cerco, é um jogo para eles, uma competição de um contra o outro. Nós não poderemos uni-los aqui. Precisamos retornar a Aletkar para estabilizarmos nossa pátria e aprendermos a trabalhar em conjunto como uma nação. As planícies quebradas estão nos dividindo. Os outros se preocupam muito em obter riqueza e prestígio. Riqueza e prestígio fazem parte da natureza dos aletianos, pai, disse Adolin. Estava realmente ouvindo aquilo? E o pacto de vingança? Os grãos-príncipes juraram lutar contra os Parchendianos até obter vingança. E nós lutamos. Dalinar olhou para Adolin. Sei que parece horrível, filho, mas algumas coisas são mais importantes que a vingança. Eu amava Gavilar. Sinto uma tremenda falta dele, e odeio os Parchendianos pelo que fizeram, mas o trabalho da vida de Gavilar foi unir Aletkar, e eu prefiro ir para a danação a deixar essa união ser quebrada. Pai, disse Adolin, nervoso, se há alguma coisa errada aqui, é que nós não estamos nos esforçando o bastante. Você acha que os grãos-príncipes estão brincando? Bem, mostre a eles como a coisa deve ser feita. Em vez de falar em retirada, deveríamos estar falando em avançar, em golpear os Parchendianos, em vez de sitiá-los. Talvez. De qualquer forma, não podemos falar em retirada, disse Adolin. Os homens já estavam comentando que Dalinar perdera a coragem. O que diriam se escutassem aquela proposta? Você não falou sobre esse assunto com o rei, falou? Ainda não. Não encontrei a maneira certa. Por favor, não fale com ele a respeito disso. Vamos ver. Dalinar contemplou as planícies quebradas, novamente com um olhar distante. Pai, você já expressou seu ponto de vista, filho, e eu já lhe respondi. Não insista. Recebeu o relatório da retaguarda? Recebi. E da vanguarda? Acabei de checar com eles e... Ele se interrompeu. Raios. Provavelmente já estava na hora de o rei e seu grupo avançarem. As últimas fileiras do exército não poderiam sair daquele platô até que o rei estivesse em segurança no outro lado. Adolin suspirou e foi pegar o relatório. Pouco depois, todos já haviam atravessado o abismo e cavalgavam pelo platô seguinte. Renarin se aproximou de Adolin e tentou entabular conversa, mas só recebeu respostas desanimadas. Adolin estava começando a sentir uma estranha ansiedade. A maioria dos homens mais velhos do exército, mesmo aqueles pouco mais velhos que ele, haviam lutado ao lado de seu pai durante os dias de glória. Sentia inveja daqueles homens que haviam conhecido seu pai e o visto lutar quando ele ainda não estava tão envolvido com os códigos. As mudanças em Dalinar haviam começado com a morte de seu irmão. Fora naquele dia terrível que tudo começara a dar errado. A perda de Gavilar quase destruíra Dalinar, e Adolin jamais perdoaria os Parchendianos que haviam provocado tanta dor em seu pai. Nunca. Homens lutavam nas planícies por diversas razões, mas aquela era a razão que motivava Adolin. Se conseguisse derrotar os Parchendianos,
Talvez seu pai voltasse a ser o homem que já fora. Talvez aqueles delírios espectrais que o acossavam desaparecessem. À frente, Dalinar conversava em voz baixa com Sadeias. Ambos tinham o senho franzido. Eles mal se toleravam, embora já tivessem sido amigos. Era mais uma coisa que mudara na noite da morte de Gavilar. O que teria ocorrido entre os dois? O dia foi passando, e eles finalmente chegaram ao local da caçada. 2 platôs adjacentes. Um deles era para onde a criatura seria atraída. O outro, a uma distância segura, para abrigar os espectadores. Como muitos platôs, aqueles tinham uma superfície acidentada, habitada por plantas resistentes, adaptadas a uma exposição contínua às tormentas. Saliências rochosas, depressões e chão irregular tornavam traiçoeiras as lutas naquele terreno. Adolin se juntou ao pai, que estava ao lado da última ponte, esperando que o rei alcançasse o platô de observação, seguido por uma companhia de soldados. Os criados viriam logo depois. Você está se saindo bem no comando, filho, disse Dalinar, acenando para um grupo de soldados que bateram continência ao passar. Eles são bons homens, pai. Não precisam de ninguém para comandá-los durante uma travessia de platô a platô. Sim, mas você precisa de experiência na liderança, e eles precisam ver você como um comandante. Renarin trotou até onde eles estavam. Provavelmente já estava na hora de eles atravessarem para o platô de observação também. Dalinar fez sinal para que os filhos fossem primeiro. Adolin se virou para partir, mas hesitou ao notar alguma coisa no platô atrás deles. Era um cavaleiro vindo da direção dos acampamentos de guerra, que galopava rapidamente para alcançar o grupo de caçadores. Pai, disse Adolin, apontando. Dalinar se virou imediatamente, seguindo o gesto. Adolin logo reconheceu o recém-chegado. Não era um mensageiro, como ele esperava. Riso! Chamou Adolin, acenando. Alto e magro, montado descontraidamente em um cavalo capão, o riso do rei se aproximou deles. Usava jaqueta preta e calça preta. A cor combinava com seus cabelos cor de ônix. Trazia uma espada longa e fina presa à cintura, embora nunca a tivesse sacado, pelo que Adolin sabia. Sendo mais uma lâmina de duelo que uma espada militar, seu valor era principalmente simbólico. Riso os cumprimentou com um aceno de cabeça e um de seus sorrisos jocosos. Tinha olhos azuis, mas não era realmente um olhos claros, nem um olhos escuros. Era o riso do rei, uma categoria só dele. Ah, jovem príncipe Adolin, exclamou ele. Então conseguiu se afastar das jovens do acampamento por tempo suficiente para participar dessa caçada? Estou impressionado. Adolin deu um risinho, constrangido. Bem, isso tem sido um tópico de discussão ultimamente. Riz ergueu uma sobrancelha. Adolin suspirou. Riz ia acabar descobrindo de qualquer forma. Era praticamente impossível esconder qualquer coisa daquele homem. Marquei um almoço com uma mulher ontem, mas eu estava cortejando outra, e ela é do tipo ciumenta, então agora nenhuma das duas quer falar comigo. O fato de você se meter nessas confusões é uma constante motivo de espanto, Adolin. Cada uma parece ser mais excitante que a outra. Sim, excitante. A sensação é exatamente essa. Riso sorriu novamente, embora mantendo o senso de compostura. O riso do rei não era um simples bobo da corte, como se podia encontrar em outros reinos. Era uma espada, uma ferramenta mantida pelo rei. Insultar os outros não era digno de um monarca. Então, assim como alguém usava luvas para manejar algo sujo, o rei mantinha um riso, para não se rebaixar ao nível da rudeza e da agressividade. Aquele novo riso, que estava com eles havia alguns meses, tinha algo diferente. Parecia saber coisas que não deveria saber, coisas importantes, coisas úteis. Riso cumprimentou Dalinar com um aceno de cabeça. Vossa Senhoria? Riso, respondeu Dalinar, secamente. Jovem príncipe Renarin? Renarin manteve os olhos baixos. Não vai me cumprimentar, Renarin? Perguntou Riso, com um ar divertido. Renarin não disse nada. Ele acha que você vai caçoar dele se ele falar com você, explicou Adolin. Hoje de manhã ele me disse que estava decidido a não falar mais nada perto de você. Que maravilha! Exclamou Riso. Então eu posso falar o que quiser e ele não vai fazer objeções? Renarin pareceu hesitar. Riso se inclinou para Adolin. Eu já lhe falei daquela noite, 2 dias atrás, em que o príncipe Renarin e eu estávamos caminhando pelas ruas do acampamento?
Nós nos deparamos com 2 irmãs de olhos azuis e... Isso é mentira! Disse Renarin, corando. Muito bem, disse Riso, sem perder a pose. Confesso que eram 3 irmãs, mas o príncipe Renarin, muito injustamente, acabou ficando com 2 delas, e como eu não quis comprometer minha reputação... Riso, interrompeu Dalinar, com uma entonação severa. O homem vestido de preto olhou para ele. Talvez você deva reservar suas zombarias para aqueles que as merecem. Lumínobre Dalinar, acredito que era exatamente o que eu estava fazendo. Dalinar franziu a testa. Nunca gostara de Riso, e implicar com Renarin era um modo seguro de despertar sua ira. Adolin entendia isso, mas Riso sempre se mostrara afável com Renarin. Riso começou a se afastar. Ao passar por Dalinar, inclinou-se e sussurrou alguma coisa. Adolin mal ouviu o que foi dito. Os que merecem as minhas zombarias são aqueles que podem se beneficiar delas, Lumínobre Dalinar. Esse aí é menos frágil do que você pensa. Ele piscou e direcionou seu cavalo para a ponte. Ventos tormentosos, eu gosto desse homem, disse Adolin. É o melhor riso que temos em muitos anos. Eu o acho irritante, murmurou Renarin. Isso é metade da graça. Dalinar não disse nada. Ao atravessarem a ponte, os 3 passaram por Riso, que havia parado para atormentar um grupo de oficiais olhos claros de baixo escalão, que precisavam servir ao exército para ganhar um salário. Muitos deles riam enquanto Riso troçava de outro. Ao se juntarem ao rei, os 3 foram imediatamente abordados pelo mestre de caça. Baxin fez uma mesura para o rei. Vossa Majestade chegou no momento certo. Acabamos de jogar a isca. Ótimo, disse Elhokar, desmontando da sela. Adolin e Dalinar fizeram o mesmo, as armaduras fractais retinindo. Dalinar desamarrou o elmo da sela. Quanto tempo vai demorar? Perguntou. 2 ou 3 horas, provavelmente, respondeu Baxin, segurando as rédeas do cavalo do rei, enquanto cavalariços se encarregavam dos 2 richádios. Nós nos entalamos ali. Baxin apontou para o pequeno platô onde a caçada seria realizada, longe dos criados e da maioria dos soldados. Um grupo de caçadores conduzia um lento chule ao redor do perímetro, arrastando uma corda que desaparecia no abismo. Na outra ponta da corda fora amarrada uma isca. Estamos usando carcaças de porcos, explicou Baxin. E jogamos sangue de porco na beira do abismo. O demônio do abismo foi avistado por patrulhas nestas paragens pelo menos 1 dúzia de vezes. Deve ter seu ninho por perto. Não está aqui para virar pupa. É grande demais para isso. E está na área há muito tempo. Vai ser uma boa caçada. Quando ele chegar, vamos soltar um grupo de porcos selvagens para desviar a atenção dele. Então, vocês podem começar a enfraquecê-lo com flechas. Eles haviam trazido hiperarcos, grandes arcos de aço com grossas cordas, que dispunham de tanta tensão que somente um fractário conseguia disparar suas setas com 3 dedos de espessura. Esses arcos eram criações recentes, concebidos por engenheiros aletianos com o uso da ciência fabrial, e requeriam uma pequena gema infundida para manter a tensão sem empenar o metal. Navani, tia de Adolin, viúva do rei Gavilar, mãe de Elhokar e de sua irmã Jasná, estivera à frente das pesquisas que os haviam desenvolvido. Seria ótimo se ela não tivesse partido, pensou Adolin. Navani era uma mulher interessante. Nada era tedioso quando ela estava por perto. Algumas pessoas haviam começado a chamar os hiperarcos de arcos fractais, mas Adolin não gostava do termo. As espadas fractais e as armaduras fractais eram algo especial, relíquias de outros tempos, da época em que os radiantes andavam por Roshar. Nenhum tipo de ciência fabrial fora capaz de recriá-las. Baxin conduziu o rei e seus grão-príncipes até um pavilhão situado no centro do platô de observação. Adolin acompanhou o pai, com o propósito de lhe fazer um relatório sobre a travessia. Aproximadamente metade dos soldados já se encontrava a postos, mas muitos dos criados ainda estavam cruzando a ponte permanente, que dava acesso ao platô de observação. O estandarte do rei drapejava acima do pavilhão, e uma pequena mesa com frascos fora preparada. Nos fundos, um soldado montava um suporte para 4 hiperarcos, de aspecto ameaçador. Suas grossas flechas pretas estavam ao lado, enfiadas em 4 aljavas. Acho que o dia vai ser ótimo para uma caçada, disse Baxin a Dalinar. E a julgar pelos informes, o bicho é dos grandes.
Maior que qualquer um que o senhor já tenha abatido, Lumínobre. Gavilar sempre quis abater um desses, disse Dalinar, melancolicamente. Ele adorava caçar grã-carapaça, mas nunca se deparou com o demônio do abismo. É estranho pensar que eu já matei tantos. O Chule que puxava a isca baliu a distância. Vocês vão ter que mirar nas patas desse aí, Lumínobres, disse baixinho. Aconselhamentos prévios faziam parte de suas responsabilidades, e ele os levava a sério. Vocês estão acostumados a atacar os demônios do abismo na fase de crisálidas. Não se esqueçam de como eles são agressivos quando não estão nessa fase. Com um desse tamanho, usem um chamariz e entrem... Ele se interrompeu, soltou um gemido e praguejou em voz baixa. Tormentas levem aquele animal. O homem que o treinou deve ser louco. Ele estava olhando para o platô adjacente. Adolin seguiu seu olhar. O chule caranguejoide, que deveria estar rebocando a isca, estava se afastando do abismo a passos lentos, porém determinados. Seus condutores corriam atrás dele, gritando. Peço desculpas, Lumínobre, disse baixinho. Ele está fazendo isso o dia todo. O chule baliu em voz áspera. Adolin teve a impressão de que alguma coisa estava errada. Podemos mandar buscar outro, propôs Elocar. Não deve demorar muito para... Baixinho? Disse Dalinar, com voz subitamente alarmada. Não deveria haver uma isca no final daquela corda? O mestre de caça se mobilizou. A corda que o chule arrastava estava rompida no final. Algo escuro e estarrecedoramente enorme surgiu do abismo sobre grossas patas, quitinosas, e subiu no platô, mas não no pequeno platô onde a caçada deveria acontecer, e sim no platô de observação, onde estavam Dalinar e Adolin. O platô cheio de criados, convidados, mulheres escribas, todos desarmados, e soldados despreparados. Ah, danação! Disse baixinho,